Tudo bom, galera do YouTube? Aqui é o Davi Games para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, cara, é um vídeo documentário, né? Gente, esse é o segundo vídeo documentário. Mas antes da gente começar o documentário, vamos inscrever no canal, deixa o like com 800 inscritos. Outra coisa que eu vou falar antes de começar o documentário é... depois que eu lançar esse vídeo no YouTube, eu vou fazer uma enquete perguntando qual o próximo documentário que vocês querem. Vocês votam lá. Então, né? Agora simbora pro documentário. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a origem dos videogames, a história do primeiro console. Então, né, simbora. Capítulo 1. As raízes da inovação. Os videogames são uma das formas de entretenimento mais fluentes do mundo moderno, moderado à cultura e à sociedade de maneiras profundas. Mas como começou essa jornada? Esses documentários falam a história do primeiro console de videogame e seu impacto duradouro. A gente vai falar nesse documentário, né, sobre como, né, que o videogame foi criado, essa história. Eu botei ali os videogames na atualidade só pra dizer, né, que videogame na atualidade, mais moderno, essas coisas. Meu Deus. Os primeiros passos da tecnologia. A história do videogame começa muito antes do primeiro console, nos laboratórios de pesquisa e nas universidades. Os cientistas estavam experimentando com computadores de mainframe, outras tecnologias emergentes em meados do século XX. Eu esqueci que século é. Esse cara mata. Apoiados como o tênis Hot-2, criado por William Rimbaud, esse nome em 1958 demonstravam que os jogos eletrônicos eram possíveis. Essas primeiras tentativas eram rudimentares, mas pavimentaram o caminho para futuras inovações. Capítulo 2. A criação do Magnavox Odinense. Aí, né, cara, esse capítulo vai falar sobre a origem dele, essas coisas. E ali, né, é ele, né? Pra quem não sabe o que é isso, é o primeiro jogo da história. Helping Bear, o pai dos videogames. Helping Bear, um engenheiro nascido na Alemanha e naturalizado americano, é amplamente conhecido como o pai dos videogames. Sua visão e determinação foram fundamentais para a criação do primeiro console de videogame em meados dos anos 60. Bear começou a desenvolver a ideia de jogos eletrônicos que poderiam ser jogados em televisores. Sua paixão e inovação o levaram a criar o Box Blur Box, o protótipo que eventualmente se tornaria o Magnavox Odinense. Eu não sei se tá certo, provavelmente tá errado. Mas, né, cara, ele é conhecido como pai do videogame, né, ser o criador do primeiro jogo, né. Que ele criou o primeiro Born Box, né. O desenvolvimento do Magnavox Odinense. O desenvolvedor do Magnavox Odinense foi um desafio técnico monumental. Bear e sua equipe enfrentaram inúmeros obstáculos, desde limitações tecnológicas até a questão do mercado. O Brown Box foi definido e melhorado, resultando no Magnavox Odinense, lançado em 1972. Esse console foi revolucionário, permitia aos jogadores desfrutarem de uma variedade de jogos simples como ping-pong e tiro ao alvo na tela de suas TV. Foi crucial para levar essa inovação ao mercado. Tipo, foi uma nova, né, qualidade ali, né? Tipo, um novo entretenimento na época. Óbvio que, tipo, hoje, né, cara, comparado aos jogos, não é um entretenimento tão divertido agora. Tipo, na época era os jogos que tinha ping-pong e tiro ao alvo. Jogos comuns, tipo, na época era comum, né? Sim. Na época, né, pro nível de tecnologia, tipo, era difícil. Agora, não sei se é tão difícil. Eu acho que não é tão difícil, mas realmente eu não ia saber fazer, obviamente. Então, né, o desenvolvedor, né, foi um desafio muito... Foi um desafio, né, ele falou um monte de coisa assim, né, porque, tipo, era meio difícil. Porque na época não existiam outros videogames que faziam criar essa coisa aí. Capítulo 3. O impacto cultural e comercial.
O lançamento e a recepção, quando o Mag Max foi lançado em 1972, ele representava uma novidade radical. Pela primeira vez, as pessoas podiam interagir com seus televisores de maneira lúdica. A recepção inicial foi mista. Enquanto alguns abraçavam a nova tecnologia, outros estavam críticos. Campanhas de marketing e demonstração públicas que ajudavam a educar o público sobre essa inovação. O OndeX vendeu mais de 300 mil unidades, um número impressionante para a época. Na época era meio impressionante, 300 mil. Só que é meio que era uma tecnologia nova e divertida, entendeu? Então, ele revolucionou os videogames, né, que fez, né, acontecer. Então, né, ele revolucionou. Mas, cara, um jogo assim normal, né, acho que não tá tão ruim não, já 300 mil pessoas, me lembro aqui mesmo assim. Mas, vamos lá. A concorrência e a evolução do mercado. O sucesso do Mang de Mox Odinense não passou despercebido. Logo, outras empresas começaram a explodir o mercado do console de videogame. A Atari, fundada por Nolan Bushnell, lançou o Pong, que rapidamente se tornou um fenômeno cultural. A competição no mercado de consoles estava apenas começando. Odinense, com suas inovações pioneiras, lançou as bases para a evolução dos consoles de videogame, influenciando gerações futuras de desenvolvedores em design. Com o lançamento do Odinense, fez outras empresas querer lançar, como a Atari, que lançou o Pong. E aí, né, o cara foi lançando o desenvolvedor, né, console. Aí a gente vai chegando em novas gerações, né, como que tem. Aí depois a gente chega na geração Nintendo, também, não sei se a Sega é naquela época. Aí depois entra a geração do PlayStation, que era a Sony. Eu não me lembro muito bem da história até chegar a Nintendo, mas eu posso fazer um comentário falando sobre a evolução, né, dos videogames até chegar nessa grande geração de PS5 e Xbox Series. Capítulo 4. O legado de Magnox Odinense. O impacto ao longo prazo. O Magnox Odinense deixou uma marca indelével na indústria dos videogames. Ele não só inaugurou a era dos consoles de videogame, mas estabeleceu conceitos e tecnologias que seriam aperfeiçoados por décadas. E desenvolvedores modernos citam o Odinense como uma fonte de inspiração, reconhecendo sua importância histórica e técnica. A evolução dos consoles dos gráficos simples do Odinense aos mundos imersivos de hoje deve muito a esse pioneiro. Se a gente pensasse se essa coisa não existisse, talvez não existiria muitos jogos que existem agora. Mas então o Magnax Vox, meu Deus, parece que tô falando em chinês. Magnox Odinense, eu falei provavelmente errado. Tipo, ele foi um ganho pioneiro, né? Meio que ele fez, né, a revolução de videogames, né? Obviamente não existe revolução de videogame, né? Mas tô falando revolução industrial, revolução francesa, essas coisas. Preservação à memória. Preservação e memória, falei errado. Preservar a história do Magnox Odinense é crucial para entender a revolução dos videogames. Aí, ó, revolução. Evolução, ó, o cabo que não li. Museus e coleções particulares ao redor do mundo dedicam-se a preservar esses artefatos históricos, instituindo historiadores trabalham para garantir que o legado do seja lembrado e celebrado, reconhecer as origens do videogame. Nos ajuda a aparenciar o quanto a tecnologia avançou e a potência infinita para o futuro. Né? Meio que ele ajuda, a aparenciar o quanto a tecnologia avançou, né, com o videogame. Conclusão. O Magnax Odinense não foi apenas o primeiro console do videogame, foi o início de uma revolução contrária à tecnologia. Ao olhar para trás, vimos como Hip Bear e sua equipe abriram um caminho para a indústria bilionária que conhecemos hoje. À medida que avançamos para o futuro, é essencial lembrar e honrar esses primeiros passos, pois eles nos lembram do poder da inovação e da imaginação humana. Sim, né? Meio que
Os primeiros passos pois eles, né, mundo poder da inovação e da imaginação humana, né? Porque, tipo, ele usou bastante imaginação humana, né? E, né, acabou criando, né, esse videogame aí, né? Então, né, cara, gente. Então, né, cara, esse foi o segundo documentário do canal, né? A história do primeiro videogame, né? Agora vocês conhecem qual é o primeiro videogame, né? Espero, né, que vocês conheçam, né? Eu falei meio que um resuminho, né, do Magnavox Odinense. Falei meio resumo dele, né? Meio que poderia falar mais coisa, mas, né? Não ficou tão curto o vídeo como eu imaginava que ficaria, né? Ele já deu 10 minutos, né? Tá bom. Então, né, cara, no vídeo de hoje, esse foi o documentário do vídeo de hoje, né? Espero que vocês gostaram. Eu vou, né, criar uma enquete hoje mesmo, acho, né? Se dá tempo. Escolhendo para você escolher qual pode ser o terceiro documentário. Então, né, ficamos assim. Antes de eu fechar o vídeo, vamos se inscrever no canal e deixando o like. 800 inscritos. Então, ficamos assim. E tchau!